Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de história. Nós já falamos sobre muitos assuntos durante todo esse período, né? Falamos sobre o processo de independência do Brasil, falamos sobre o primeiro reinado, que foi o governo em que Dom Pedro I governou o Brasil. Depois falamos sobre o período das regências, né? O segundo reinado, quando Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, assumiu o governo brasileiro bem jovem, né? Através do golpe da maioridade, porque ele tinha apenas 14 aninhos quando tornou-se imperador do Brasil, e ele adotou um sistema de governo com o império parlamentarista, né? No parlamentarismo tem um primeiro-ministro escolhido por um grupo de pessoas, e no caso do Brasil, no segundo reinado, quem escolhia esse primeiro-ministro era o próprio imperador, o Dom Pedro II. Portanto, ele faria tudo que Dom Pedro queria, né? Nesse texto, a gente vai falar um pouquinho menos de política e falar um pouquinho mais de economia. Nesse período do segundo reinado, o café era o produto mais importante e mais lucrativo que nós tínhamos aqui no Brasil, né? Então, os fazendeiros de café, os donos das fazendas, eram muito importantes para a organização do nosso país, né? Então, eles davam palpites, eles faziam cobranças para o governo. Nesse texto, a gente vai falar bastante sobre a importância do café para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, né? Um pouquinho da história do café no início do texto, né? A sua origem lá no continente africano. Quem trouxe o café para o Brasil, o Francisco de Melo Palheta, né? E ele começou o plantio do café lá no Pará, no norte do Brasil. E depois é que esse cultivo se expandiu pela região sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, que se tornaram os principais estados produtores de café do nosso país. O café possibilita a fundação de várias vilas, né, que mais tarde se tornam cidades importantes no Brasil, e também possibilita outras atividades econômicas, né? Porque eles precisavam de alimentos para os trabalhadores, e assim a gente conseguiu desenvolver outras atividades da economia brasileira, como a criação de gado, a descoberta do ouro, né? E todas essas atividades juntas contribuíram para a ocupação do território brasileiro, que quando os portugueses chegaram era só no litoral. E aí, conforme eles foram trabalhando, foram entrando para o interior do Brasil, né? Então, observando aí a importância desse produto para a economia brasileira, certo? Olha, estradas, ferrovias, né? Além das vilas, foram construídas para que o produto fosse levado de uma região para outra do Brasil. Das fazendas de café para os portos, onde esse produto era levado, né, para a Europa e levado para os Estados Unidos para ser comercializado. Ok? No início, nas fazendas de café, era utilizada a mão de obra escrava, os negros, né, que trabalhavam. Esse conteúdo vocês também já estudaram. Mas houve no processo aí do segundo reinado do governo do Dom Pedro II a abolição da escravatura, assinada pela princesa Isabel. Enquanto o pai dela, o marido dela o esposo, foi para a Europa, ela assinou a abolição da escravatura, né? Não ofereceram nenhuma condição de trabalho nem de vida para esses negros, mas eles conquistaram a liberdade, né? E aí, para trabalhar no Brasil, vieram os imigrantes europeus, com propostas do governo de que eles teriam trabalho, bons salários e poderiam até conseguir terras, né?
Então o pessoal da Europa veio, principalmente italianos, né? Porque na Europa estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Então muitas famílias estavam fugindo de lá por causa da guerra, né? E vinham para o Brasil querendo novas oportunidades de trabalho. Essas viagens, elas eram a princípio pagas, né, pelo governo. Porém, depois quando eles chegavam e começavam a trabalhar, eles tinham que pagar toda a viagem e todas as despesas para o governo brasileiro. Então era difícil, né, conquistar terras, sendo que tinha que pagar a viagem da Europa para cá. Eles vinham de navios, dias de viagem, tudo isso era muito caro, né? Muita gente não conseguiu alcançar o sonho de ter uma terra. Ok? E aí, no final desse texto, né, onde a gente está falando basicamente de economia, os lucros que vinham do café possibilitaram a urbanização do Brasil, ou seja, a maioria da população que vivia no campo foi morar na cidade, e a industrialização do Brasil, que será o nosso próximo tema, ok? Nas imagens vocês têm aí, ó, os imigrantes trabalhando nas fazendas de café. Nessa imagem vocês podem observar que tem mulheres, tem crianças, né? A construção de ferrovias, que é algo que ajudou muito no transporte do produto, né, e de pessoas pelo Brasil. E a indústria. Em uma das imagens você vê a indústria com máquinas bem simples, né, e os trabalhadores. E na outra já um pouquinho mais moderno, quando começaram a vir as fábricas de carro para o nosso país. Aí agora vocês vão ter a atividade toda baseada no texto, ok? Façam direitinho, façam com carinho e me enviem no final da aula, ok?